Carolina, né? Eu nasci no interior do interior. Eu nasci numa fazenda, lá no sertão do Maranhão mesmo. Meu pai era um dos 10 mais fazendeiros daquela região. Então, se eu disser que eu tive uma infância focada nas necessidades, não é real, mas eu fui, acho que desde que eu me entendi como ser humano, eu comecei a enxergar as diferenças sociais. Eu estudei, eu fui alfabetizada em casa, né? O meu pai trazia as professoras para alfabetizar os filhos mais velhos, e depois a gente ia para o convento para poder estudar. Eu fui educada num colégio de freiras. Eu me formei em normalista, que naquela época a professora era normalista, né? Era o curso normal que a gente fazia de uma família, o filho homem. Eu venho de uma família que tinha 3 filhos homens. Os filhos homens podiam ir para onde quisesse, estudar onde, né? Mas a mulher a gente tinha, olha, você vai estudar, vai ser professor e vai voltar para casar, ter filhos, dar aula e cuidar dos bens da família, casamento, que naquela época realmente era casamento carimbado. E eu quebrei essas regras. Eu fui quebrando. Quando eu arrumei a mala, que eu vim para São Paulo, eu quebrei todas as regras de respeito com a minha família. Eu sabia que se eu voltasse, teria eu não sei o que eu iria encontrar, tá entendendo? Que tipo de rejeição, de castigo eu iria receber da parte do meu pai. De repente eu estava na maior cidade do país, as diferenças sociais muito cruel, muito grande. Para você conquistar uma cadeira de professor em São Paulo era praticamente impossível para mim. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui ver todas as diferenças, diferença de alimentação, diferença de comportamento, diferença de linguagem, né? Afinal de contas, tudo. Parece que eu vivia num outro país, de um outro planeta, que não era o mesmo Brasil, né? Que também tem essa diferença de raça e tudo mais, que acaba se misturando. Eu fui procurar um trabalho, eu não sabia fazer nada, o que eu sabia era o que eu aprendi em casa. Na realidade, a nossa profissão, o nosso aprendizado doméstico naquela época, de uma região maranhense para uma região paulista, era completamente diferente, tá entendendo? Em sentido de como você vai fazer um prato, como você vai fazer a comida, até mesmo de limpar uma casa. E eu não sabia nada, eu queria trabalhar, mas trabalhar no quê? Como professora, estava bem distante de mim disputar uma cadeira em São Paulo. Procurei trabalho de doméstica. Quando eu chegava nas agências, eu não tinha experiência nenhuma. Então, foi ficando muito difícil para mim. Aí, um belo dia, o marido da minha prima me chamou, fazia 1 mês e pouco que eu estava na casa dela, e ele me chamou e falou, olha, eu me casei com a Francinete, não foi com a família dela, hoje é você, amanhã vai ser outra, amanhã vai ser outra. Então, eu acabei saindo e fui para um posto de gasolina, fiquei lá o dia inteiro naquele posto. No final da tarde, o frentista perguntou por que eu estava ali. E aí eu falei para ele que eu tinha vindo do Maranhão, tinha acabado de chegar. Eu nem contei que eu estava na casa do seu Armando, até porque ele abasteceu o carro dele naquele posto, né? E eu achei que eu ia, sei lá, falar que eu estava ali, que ele tinha me colocado de casa para fora. As pessoas iam olhar para ele e falar, pô, como é que ele faz isso, né? Mas isso era a política dele. E aí o rapaz me levou numa pensão na Rua da Moca, ele morava na Rua da Moca, me levou numa pensão ali já perto do Parque Dom Pedro. E lá naquela pensão eu tinha um pouco de dinheiro, que devia hoje ser, o que é, o valor de moeda, R$50, que era o que eu tinha. Mas parece que era o valor do pensionato, naquela época era 40 e pouco. Aí eu paguei 1 mês
e no outro mês procurando emprego não conseguia. Eu sei que ainda fiquei ali uns 3 meses. Aí, como lá a gente tem, eu tinha muitas joias, né? Porque aniversário, Natal, a gente não recebe boneca, essas coisas, né? A mãe da gente mandava chamar o ourive em casa e fazia joias e nos dava de presente. Então eu tinha essa pequena fortuna nas mãos. E eu, naquele momento de desespero para que ela não me jogasse, eu ia mais uma vez para as ruas, eu peguei aquele saquinho de joia dentro da minha mala e dei para ela, né? Para a dona do pensionato, a dona Terezinha. E aí eu fiquei mais 40 dias na pensão dela, completou os 40 dias, não tinha emprego, ela pegou minha mala e colocou na rua. A parte de cidadania me veio da minha avó, da minha mãe, muito mais da minha mãe do que do meu pai, porque meu pai era o homem que trazia o dinheiro, a fortuna para dentro da família, né? Mas a minha mãe era a mulher que educava os filhos. Então, isso veio do convívio, né, materno. E eu também tinha a minha escolha, os meus sentimentos. Então, isso para mim foi o maior valor que eu pude receber, né? Essa foi a maior herança que meus pais me deram, porque ela me serviu para mim ficar por quase 2 anos debaixo de uma ponte, mendigando, abrindo o saco de lixo, tirando o pão para comer, mas sabendo que era temporário. Eu nunca perdi a esperança, porque eu não tinha feito nada para mim perder essa esperança. O que eu estava ali era aprendendo uma lição de vida. Hoje eu entendo, uma lição de vida para que eu colocasse ela em prática, começasse e não desistisse. As lágrimas que eu joguei não foi culpando ninguém, foi por eu ter desobedecido e ter vindo para São Paulo, porque se eu estivesse lá no Maranhão, eu teria já casado, teria filhos, moraria bem, vivia bem, obrigado. Mas eu procurei um outro caminho, que é aí que eu falo do livre-arbítrio da gente, tá entendendo? E ele veio e eu vim para mim aprender. Na realidade, eu vim aprender. Eu vim mergulhar na universidade da vida. Receber o meu PhD universitário, espiritual. Eu agradeci a Deus por tudo. Eu tinha medo da noite, porque a noite era mais perigosa. Então eu procurava andar a noite inteira e dormir durante o dia. E durante o dia eu ia lá para o Parque Dom Pedro, colocava um papelão e ali eu me tornei... Eu já era baixinha, pequenininha, né? Então me tornei menor ainda porque eu cheguei a pesar 42 quilos. Né? Quando eu saí das ruas, eu saí com 42 quilos. Mas eu também coloquei limites na minha vida. Quando eu me vi literalmente nas ruas, eu coloquei alguns limites na minha vida. Já tinha um abrigo de moradores de rua lá no Brás, e eu fui visitar aquele abrigo. Só que eu vi que se eu ficasse ali, eu ia ouvir de mais um, e de mais um, e de mais um, e de mais um, falando que a vida dele era uma porcaria. Eu não queria ouvir que a minha vida era uma porcaria. A minha vida não, eu estava em situação, mas ali não era o fim da minha vida. Um belo dia, o carro de uma menina quebrou lá no Parque Dom Pedro, ela estava vindo, era um final de semana, devia ser um domingo, porque eu me lembro que não tinha quase ninguém na rua, e o carro dela quebrou, e ela quebrou ali próximo de mim. Eu estava sentada no banco, era antes de eu dormir, e aí ela começou a chutar o carro e ficar muito brava, e foi muito forte para mim. É tua chance, fala com ela, é tua chance. E aí eu olhei para ela, me aproximei dela e falei, você está tão brava com Deus, imagine se você estivesse no meu lugar, só porque o seu carro quebrou. E se você estivesse aqui no meu lugar, nós devemos ter a mesma idade, mas olha para você e olha para mim. E ela se virou para mim, olhou para mim, e aí se aproximou de mim mais ainda e começou a conversar comigo, né? Perguntou de onde eu era, aí eu contei toda a minha história para ela. Ela falou assim, você não rouba? Eu falei assim, você acha que se eu roubasse eu estaria aqui nessa situação?
Aí ela falou, você quer ir para minha casa trabalhar de doméstica? Eu falei, se você quiser me dar uma chance, é claro que eu quero. Aí eu fui trabalhar na casa da Vânia, e ela disse, olha, eu quero te contratar para você trabalhar aqui, você vai fazer a faxina, a nossa comida, tudo. Mas eu falei para ela, eu não quero receber nenhum pagamento. O que vocês estão fazendo por mim é muito mais do que dinheiro. E fiquei trabalhando lá com elas mais ou menos uns 2 meses. Depois de 2 meses, a Vânia me levou para trabalhar na Vigor. Ela quis me dar uma chance. Na realidade, aí eu acho que entra o destino, tá entendendo? Porque aí já é uma outra pessoa que está interferindo na minha escolha, né? A Vânia me levou para mim trabalhar no Leite Vigor, exatamente para mim conhecer a pessoa, ou uma das pessoas mais importantes da minha vida, ou naquele momento, a pessoa mais importante da minha vida, que foi meu marido. E eu fui trabalhar na área de telefonia, né? Então, naquela época, hoje, telefone é minúsculo. Naquela época era um PABX do tamanho dessa sala, assim, da largura dessa sala, meia sala dessa, e aquele monte de buraquinho, monte de fio, e todo mundo na hora do almoço não sabe o quanto deixa uma telefonista louca, né? E aí eu recebi uma relação da minha chefe, da dona Clarice, ela me deu uma relação, e nessa relação vinha grifado alguns nomes. O primeiro nome era do meu marido, né? Ela falou, olha, esse daqui é o terror da empresa. Esse homem aqui, até o dono da empresa respeita ele. Então, Maria Eulina, não erra a ligação dele. Se tiver, olha, esse é o ramal dele. Se tiver funcionando, não passa, não interrompa. Eu falei, tá bom. E quando eu já estava ali, mais ou menos um mês trabalhando, um belo dia, era tanta gente me pedindo ligação, e ele estava falando com a Alemanha, e eu me lembro que foi um engenheiro que me pediu, era um japonês, me pediu uma ligação, e por ser um engenheiro, na hora eu não me liguei que a ligação que eu estava cortando era do Alex, né? Então eu tirei lá o ramal do Alex, o fio do outro, e aí ele ficou muito bravo. Aí vem aquele homem, meu marido tinha assim, mas ele tinha 1,90 m, né? 1,89 m por aí, 90. E aí veio aquele homem altão de cabelos grisalhos, subiu a escada, abriu aquela janela, dando um berro maior do que a sala, perguntando pela minha chefe. Aí a minha chefe chegou, ainda tentou consertar as coisas, ele falou, não, manda para o olho da rua, que não é uma casa de caridade. E aí me mandaram para o departamento pessoal, né? Me chamaram, o seu Ayrton me chamou e falou que eu ia ser mandada embora. Eu falei, não, eu não me conformo com isso. Só por uma ligação, alguém me manda embora de uma empresa, depois de tudo que eu vivi, não. E aí eu fui até a área dos executivos, né? Que é onde eles trabalhavam, né? Da diretoria. Mas era um prédio que era só dos executivos. E quando eu entrei, a Vânia estava sentada, eu passei pela sala da Vânia, ela falou, para onde é que você vai? Aí eu falei, não, eu quero falar com o moço que me mandou embora. Ela falou, pelo amor de Deus, não faça isso, você vai me prejudicar. Eu falei, Vânia, eu não vou te prejudicar. E eu abri a porta, estava lá, Alexander, eu entrei, ele estava sentado, e eu cheguei, ele olhou para mim assim e falou, quem é você? Eu falei, o senhor acabou de me mandar embora, o senhor nem sequer gravou meu rosto. Que tipo de homem é o senhor? Aí eu comecei, ele olhou para mim, você sabe com quem você está falando? Eu falei, sei, eu estou falando com o superintendente dessa empresa, um dos homens mais importantes da empresa, tá? Que é relação de comunicação com os funcionários, com tudo, e olha como o senhor me tratou. O senhor sabe alguma coisa da minha vida? Aí ele começou. Eu sei que aquele homem grande, quando eu fui falando, e eu olhei para ele, eu já vi que ele não era brasileiro, né? Falei, o senhor sabe, o meu país escancara as portas para todas as nacionalidades do mundo, inclusive para o senhor. Agora, se você for na rua e nas favelas, só mora brasileiro, pobre e negros. Você vai encontrar estudante pesquisando a vida dos miseráveis deste país. Eu acho que isso bateu muito forte nele. Aí ele parou, chamou a Vânia, mandou me levar lá, aí mandou chamar o Ayrton veio, vinha baixinho assim. Aí ele disse, Ayrton, arranja um lugar para essa moça, você sabe escrever? Eu falei, sei.
então bota ela na recepção. Aí o Ayrton, mas na recepção não tem vaga, já tem as 2 recepcionistas. Então, você sabe contar? Eu falei, sei contar sim. Então, coloca ela para contar as caixas de iogurte. O Ayrton olhou, mas ela é muito magrinha. Eu falei, não, pode deixar, eu conto. Mas aí, no lugar que era o depósito, era onde passava todos os carros. Então, aquilo foi um castigo para ele, porque todos os dias, quando ele passava, eu estava ali com aquela roupa maior do que eu, né, de plástico suada, contando as caixas de iogurte. Aí ele mandou o Ayrton me tirar dali e colocar um outro lugar para mim. Aí eu fui ser recepcionista, eu me lembro, do dentista e dos médicos lá da empresa, né, para mim anotar os funcionários. Acho que alguém tinha saído e me colocaram lá. Mas aí aquilo foi muito forte, aquilo marcou aquele homem duro, né? Acho que a minha atitude marcou aquele homem durão. E aí, como ele sempre levava a Vânia, e aí ele de vez em quando me dava uma carona, começamos a namorar. Ele nunca tinha se casado, né? O Alex era solteiro, ele nunca tinha se casado, eu fui a primeira esposa dele. E ele... Aí começamos a namorar, foi pouco tempo, namoramos, casamos, né? Tivemos um casal de filhos. A minha filha, a Bárbara, ela é psicóloga e é publicitária formada pela ECA. O meu filho é sociólogo, é um cientista social, formado e doutorado pela Unicamp, professor da Casper, né? Se você me perguntar o que é felicidade, felicidade para mim é dormir em paz e acordar mais em paz ainda. A minha história sempre foi muito focada em contribuir para que os outros tivessem uma vida melhor. Eu não sou comunista, eu luto pelo social mais justo. Eu acho que ninguém nasceu para passar fome. Nenhuma criança nasceu sem direito. Todas nasceram com direito. E quem tira esse direito? Somos nós, adultos. Quando não olhamos, quando não paramos, quando não abrimos braços para entender, né? Quando não ouvimos. E aí ele queria que eu fosse estudar. E aí tinha um cursinho santinês ali do lado da Igreja da Consolação. E para mim não entrar em atrito com ele, eu falei, tá, então eu vou me matricular no cursinho e eu vou fazer uma faculdade, né? Eu vou fazer biologia. Eu não quero ser advogada porque eu não quero condenar ninguém. Eu não quero ser isso porque eu não quero. Então eu vou fazer biologia porque eu vou cuidar do meio ambiente. Na realidade, eu não queria nada, eu queria continuar fazendo o que eu estava fazendo, o que eu queria fazer, né? E aí meu marido me deixava todo dia no cursinho e eu tomava o ônibus e ia para a favela do Jaguaré. E comecei a trabalhar na favela de Jaguaré. Eu batia nas portas do barraco, meu nome é Maria Eulina, eu sou maranhense, eu passei por um processo assim, 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 eu quero saber de onde você é, quantos filhos você tem, como vive a tua família, por que você está nessa situação. E aí eu só via lamentação, mulheres com o olho roxo, que apanhava do marido, outras que enfiadas já, porque naquela época já existia maconha, já existia droga também, tá entendendo? Marido tudo enfiado nas cachaças, uma vida miserável, morava no esgoto, dentro do esgoto, porque o esgoto passava dentro do barraco. E aí eu comecei a mostrar para elas que pobreza é preguiça.
Você pode não ter nada, mas você pode morar num espaço que você cuida dele. Isso é bem-estar para você e para sua família. Então eu comecei a trabalhar essas mulheres. Cada barraca que eu entrava, que eu via aquele monte de roupa suja, de tudo, eu falei, mãe, você pode lavar a roupa do teu filho, passar o ferro, dobrar bonitinho, botar em cima de uma mesa, ou até botar um saco no chão e deixar tudo bonitinho. E eu comecei a ensinar as mulheres a fazer isso. E aí eu comecei a tirar dessas mulheres essa preguiça, né? E ver que a situação estava melhorando. Mas eles não querem essa nova vida, porque querem continuar na porta da igreja, dizendo que são miseráveis, continuar nos gabinetes, pedindo e pedindo e pedindo. E todo mundo meu Deus, é capaz de mudar o seu destino. Eu mudei o meu. E aí eu comecei, né, a dar aula, tudo mais ali. E a história foi começando a crescer dentro da favela, aumentando. Um belo dia, uma senhora chegou para mim e falou, dona Maria Eulina, eu tenho um monte de filhos, eu moro na favela lá em cima, a minha filha já está cega e o meu filho já perdeu a vista e vai perder a outra. Eu falei, mas como assim? Ela falou, eles pegaram infecção, né, na vista. Aí eu fui lá visitar. Quando eu cheguei lá, falando com aquela menina, ela disse que o sonho dela era ter tido uma máquina de escrever. Falei, então, eu vou realizar o teu sonho, mas ela já não enxergava mais, né? Eu falei, mas eu vou te ensinar como você mexer na máquina. E eu sei que eu pedi para o meu marido uma máquina de escrever, aí ele me deu. Ele não sabia nem para que era, até então ele nunca tinha descoberto que eu não fazia o cursinho. Aí passou, um dia ele diz assim, escuta, você não estuda? Você nunca presta o vestibular? Aí eu esqueci, eu pagava todo mês, mas eu não estudava, e ele foi lá no cursinho. Aí o cursinho, a administração falou, não, ela não está devendo nem um mês, mas essa moça não estuda. Porque ela paga, eu não sei. Aí ele me seguiu. Bem, mas aí essa história, eu arranjei o oftalmologista do meu marido e meu, fui lá, conversei com o doutor Antônio, e lá ele tinha ali, era na Avenida Faria Lima, perto da Faria Lima, o consultório dele. Aí eu fui lá, contei a história do menininho. Aí ele disse, traz eles aqui, Maria Eulina. Eu levei, ele falou, olha, o olho dele esquerdo já perdeu, mas o direito ainda tem como a gente consertar, né, dar um jeito. O olho esquerdo tem que botar uma prótese. Aí eu falei, o senhor faz isso, eu pago. Ele falou, eu faço. Eu falei, mas eu não quero que o senhor fale para o meu marido. Tá bom. Mas mudou, ele fez a cirurgia do menino, tudo, levei, o menino fez a cirurgia. Aí no dia de mudar, tirar o tampão do olho, eu estava na sede lá, dando aula de bordado para as mulheres. E o meu marido seguiu o ônibus que eu peguei. E ele viu que eu entrei na favela. Aí eu fui andando e ele esperou, acho que eu chegar na sede, que era próximo da entrada. E aí ele veio com de carro e parou na frente da sede. Quando ele parou, o menininho estava na porta. E ele começou a passar e se encostou no carro do Alex e passou a mãozinha no carro, passando a mão no carro, né? Aí o Alex olhou para ele, ele devia ter uns 7 anos, e falou assim para ele, como é o seu nome? Aí ele falou o nome dele, ele disse, você não enxerga? Ele disse, não, esse olho aqui já é de vidro, mas esse daqui eu vou enxergar. E quando você tirar esse tampão do seu olho, a primeira coisa que você quer ver? Eu quero ver o rosto de uma pessoa que me ajudou muito, minha irmã. Ela deu uma máquina de escrever para minha irmã. A minha irmã é cega. É o rosto da Maria Eulina. Aquilo desmontou meu marido. Aí ele falou, Maria Eulina? Quem é a Maria Eulina? É uma pessoa muito boa que vem aqui e ajuda todo mundo da favela, né? Aí o moleque contou o que sabia, o que não sabia, né? Que estava na imaginação dele. Aí o meu marido chegou, entrou, aí alguém disse assim para mim, Maria Eulina, tem um senhor ali na porta. Quando eu me virei, era o Alex. Olha, se você me perguntar, Maria Eulina, como é que você sentiu? Eu gelei. Eu vi o meu casamento acabado. Porque nós tínhamos um acordo que ninguém mentiria um para o outro, fosse o que fosse. E o Alex era alemão, os alemães são muito, né, rigorosos. Aí eu falei, aí ele disse, vamos para casa, vamos conversar em casa. Eu olhei para aquelas mulheres, elas olharam para mim, eu falei, se eu me levantar daqui agora, eu vou perder totalmente a credibilidade com elas.
porque eu dizia para elas assim, não que eu seja feminista, mas eu dizia, vocês não têm que apanhar do marido. Porque, olha, o marido bate em você, você bate no teu filho, o teu filho bate no cachorro, e aí vai criando uma rede de violência dentro da tua família, dentro da tua casa. Então, você tem que conversar com o teu marido que você é a esposa dele e que tudo pode ser conversado e negociado. Então, eu levava essa política, tá entendendo, de diálogo entre marido e mulher, e eu fazia reunião entre marido e mulheres. Agora, o meu marido chegava ali, me dava uma ordem, eu me levantava de cabeça baixa e entrava dentro do carro e ia seguir, o que você acha que ia acontecer? No dia seguinte, quando eu chegasse lá, ela dizia assim, ó, Maria Eulina, mas peraí, você fala pra gente uma coisa e você, né, acontece outra. Aí eu virei para ele e falei, Alex, me desculpa, eu sei que tem uma história que a gente tem que se acertar, mas eu não posso ir com você, eu estou no meio de uma aula, eu não vou, se você quiser me esperar terminar a aula, nós vamos junto, mas eu acho que você deveria ir embora, me esperar em casa e lá em casa a gente conversa. Aí eu falei para as meninas, esse é o meu esposo, né? Bem, quando ele saiu eu falei, era, até hoje. Eu não sei, elas, por que, Maria Eulina? Eu contei para elas. Ah, Maria Eulina, se ele te mandar embora, você pode vir para minha casa. Meu marido não me bate mais, você pode vir para minha casa. Falei, então pronto. Mas aí quando eu cheguei em casa, conversei com ele ficou muito bravo, a gente conversou, mas aí ele entendeu, né, que o que eu estava fazendo realmente era o certo, que eu não ia consertar o mundo, e ele começou, você não vai consertar o mundo. Eu falei, eu sei que o mundo eu não vou consertar, mas eu sei que a história da vida de alguém eu vou começar a mudar. E se você me ajudar, nós vamos mudar junto. Aí meu marido começou a ser o meu maior parceiro. Todo domingo, todo sábado e domingo a gente ia para as favelas. Né? Pegava nossos filhos, até quando eu não tinha filhos, tudo, mas aí quando ele estava aqui em São Paulo, a gente ia para as favelas. E quando meus filhos nasceram, mesmo gestante, eu nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de fazer o meu trabalho, nunca deixei de apoiar. Então, o momento, como nasceu e aonde nasceu, dentro de mim, foi o desejo de lutar por um social mais justo, entendeu? As pessoas são muito medrosas. Elas acham que quando elas se reúnem em grupo, é como você formar um clã, vai todo mundo para a rua sacudir bandeira e bater panela. Isso não resolve os problemas. O problema é resolvido quando você senta e dialoga. Por isso nós falamos, não somos iguais os animais irracionais. É exatamente para a gente negociar. Nem tudo vai ser como a gente deseja, mas com certeza, muitas coisas a gente junto pode mudar. Eu nunca busquei assim um parceiro, porque nem na política partidária e nem em empresa, porque eu quis criar um processo de trabalho que o Clube de Mães do Brasil, se chama Oficina Profissionalizante Clube de Mães do Brasil, ela não ficasse na dependência do bolso de alguém, mas que ela lutasse entre o azul, o negro e o vermelho, tá entendendo? Que ela tivesse, sabe? A gente nunca chegou no branco total, né? Porque tá sempre com uma dívida, pagar uma hoje, outra amanhã, mas a gente consegue sobreviver, se manter, né? E como a gente acabou cada dia, e também foi um aprendizado na área de resíduos, hoje nossos parceiros são empresas, que elas geram os resíduos, e aí eu bato de frente com as empresas, porque elas ligam para mim, olha, eu sei que você recebe, por exemplo, a empresa de banner, olha, eu estou mandando os banners de propaganda agora, acabou uma feira, tem um monte de banners bonitos, estou mandando para você. Eu falei, é bonito? É bonito, então eu trago para cá, as pessoas que estão aqui, elas precisam pagar o aluguel, porque antes elas moravam numa Cracolândia, agora não querem mais morar na Cracolândia, elas pagam o aluguel, elas têm que ir na loja comprar seu sapato, sua roupa, têm que se manter. Para isto, elas têm que trabalhar. Né? Então, nós transformamos teus resíduos na matéria, no produto que você quiser.
temos aqui como parceiro a Caixa Crescer, que os produtos, os banners, hoje, amanhã está chegando lá de Brasília, né? Nós temos Senac, nós temos Fundação Instituto Fernando Henrique Cardoso, nós temos a SAP, nós temos muitas outras empresas que hoje já entendem que seus resíduos não é lixo, se transforma no produto que você quer. Então, aqui a nossa ONG, ela foi partindo para essa política, tá entendendo? De trabalhar os resíduos, de limpar esses resíduos, de mostrar para os alunos, esse nosso curso é totalmente sustentável, é todo feito de retalhos. E esse é o trabalho que a gente faz. Então, nós juntamos artesãs aqui dentro da casa, que ela entenda que ela não é só uma artesã, ali que vai ficar sentada fazendo, ela tem que passar para frente o que ela sabe, né? E hoje nós temos uma demanda muito grande de pessoas que fazem o trabalho aqui na casa, trabalho de costura. Eu vou te mostrar umas peças que nós fazemos. Temos um pequeno espaço aqui, logo que você entra na recepção, que são sacolas retornáveis que a gente faz, e é com esse produto que a gente mantém a luz, a água, o gás da alimentação, a conta de telefone. E a nossa batalha é dia a dia. Eu não vou dizer que a gente mata um leão, porque eu sou contra matar, mas a gente corre de um leão de 10 por dia.